boa noite a todos os presentes aqui pelo Zoom e aos presentes aqui na Rua Rio de Janeiro 31, gente. Descobrimos hoje que a nossa divulgação toda sai, que a reunião pode ser presencial e não tem o endereço. Não tem o endereço. Então, depois eu vou falar de novo quando entrar no Face, tá? Porque é aqui na Rua Rio de Janeiro 31, Vila Belmiro, Santos, São Paulo, certo? Hoje, para a gente fazer a abertura, como o tema é um tema cósmico, tá? A gente vai compartilhar uma música do Vangelis, umas imagens muito bonitas, tá? Do universo. Eu acho que vale a pena a gente curtir esses minutinhos aí iniciais, tá bom? Eu vou pedir para a Rita compartilhar, eu peço para vocês desligarem os microfones e é para a gente aqui, eu vou abaixar um pouquinho a luz ali. Você faz isso? Rita, então vamos lá? Essa? É.
É muito lindo, né, gente? Que coisa mais impressionante. Quero saber se vocês, vou fazer uma perguntinha, vocês se encontraram ali em algum lugar? Vocês se viram? Vocês se encontraram em algum daqueles pontinhos ali do universo? Mas antes da gente começar, Rita, vamos compartilhar agora os nossos cartazes de divulgação. Primeiro já vamos dar boa noite aos amigos do Facebook. Sejam bem-vindos a mais uma reunião do Centro Espírita Allan Kardec de Santos, que fica na rua Rio de Janeiro 31. Fique registrado aqui que nós, a partir de hoje, passaremos a fazer a divulgação com endereço, porque as nossas reuniões são online e presencial, mas é presencial aonde, né? Alguém me perguntou hoje, aonde que é o presencial? Então, é aqui, na rua Rio de Janeiro 31, Vila Belmiro, Santos, São Paulo, tá bom? Universo. Dentro do universo, né? na Terra, no universo. E para a gente iniciar, depois nós passamos aqui no início umas imagens com a música de fundo do Vangelis, muito bonita, depois vocês podem buscar lá no YouTube. E a Rita, a gente vai compartilhar agora a divulgação de algumas coisinhas que vão acontecer. Vamos começar pelo curso básico? Então, gente, amanhã, dia 10, né, de fevereiro, vai iniciar aí o primeiro curso básico desse ano, que vai ser feito no modelo presencial e online. São 10 quintas-feiras, sob a coordenação do Cavour, essa pessoa que está aqui, que vai fazer a palestra hoje, Cavour Crispim Neto. E aí é um curso muito interessante, a gente costuma indicar, né, para as pessoas que querem aprender, começar, iniciantes, e a gente até teve algumas inscrições de pessoas de fora. Isso é uma inscrição de pessoas, uma pessoa da Bahia, outra de Maceió, porque viram no Face, espero que eles, né, compareçam, mas se inscreveram, estão inscritas. Legal. E é legal porque você consegue atingir pessoas de outros estados, por isso que é bom esse modelo à distância também, tá? Então, fica aí a dica, amanhã é a primeira aula, mas vocês conhecerem alguém que vocês querem indicar, esse também é um curso introdutório ao nosso curso de mediunidade, né? Então, quem pretende estudar mediunidade, aquela pessoa que você acha que tem uma necessidade de aprender, porque está apresentando até alguns sintomas, que precisa aprender a controlar o fenômeno mediúnico, importante que comece agora, tá? O curso de mediunidade começa aqui em abril, mas esse curso ele é introdutório, então tem que fazer agora, tem que começar já, tá bom? Indiquem para as pessoas. Até amanhã, às 20 horas. E da semana que vem, eu já vou fazer a divulgação da palestra da semana que vem, que vai ser um tema muito, muito interessante, extraído aí do livro do Leon Denis, né? Provavelmente, na série Pedron, para falar sobre consciência, vontade e ação sob a perspectiva espírita. Bem interessante. E a Regina vai trazer para a gente esse tema, tá bom? Fica aí o convite para todos. Obrigada, Rita. Bom, e agora a gente vai começar a palestra, né? O Cavour Crispim Neto, ele é nosso atual diretor de estudos da casa e já foi anteriormente diretor dos estudos, foi diretor da nossa mocidade durante um bom tempo e é nosso frequentador, amigo da família SEAC aí há mais de 20 anos. Cavour vai falar para a gente sobre esses temas que ele gosta de falar, né? E a gente gosta de ouvir também. Cavour, obrigada. Vou passar a câmera para você, tá? Uhum. Só um minutinho, gente, que aqui tem a câmera 1 e a câmera 2. Câmera 2 agora. Aê, agora vai. Foi bom? Já vai transmitir? Já vai? A Rita já vai fazer? Vai. Oi, gente, boa noite quem está presente, boa noite quem está pelas redes, sejam bem-vindos. Primeira coisa, antes de começar, tá, Rita?
o que eu vou recomendar? Eu trouxe para vocês algumas imagens, que a gente vai falar sobre essas imagens, uns vídeos também, que eu achei bacana, que tem a ver com o tema, e lógico que a gente vai abordar a visão espírita sobre esse lugar onde nós existimos, que é o universo. E para ficar mais legal, o que eu recomendo? A gente aqui já conseguiu, por causa do ring light, a gente conseguiu desligar a luz da frente do palco para o pessoal conseguir enxergar legal, né, mais bonito, com cores mais vivas. E eu recomendo que vocês aí de casa façam o mesmo. Então, se vocês puderem, desligar as luzes do ambiente onde vocês estão, vocês vão ver que vai ficar muito mais interessante assistir a nossa palestra de hoje. Tá? Vai ficar muito mais rica. Vamos lá, Rita, por favor. Ainda não. Daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Ainda não, Rita. É o PowerPoint mesmo. Depois eu te falo. É PowerPoint. Não tem problema, não estragou nada. Tá na propaganda ainda do vídeo. Por um momento de falarmos sobre nosso astro-rei. Oi? Isso. Então, o nosso tema, o ser humano frente à grandiosidade cósmica. Então, eu trouxe para vocês algumas reflexões que nós, seres humanos, fomos acumulando nesses milhares de anos. Toda vez que a gente, quando chegava a noite, nós sentávamos em uma cadeira ou deitávamos na areia da praia ou na grama e olhávamos para o céu, olhávamos para cima. Então, o que é tudo isso que a gente vê quando a gente olha para cima? Vamos lá, Rita, por favor, pode ir. A grandiosidade cósmica. Então, a primeira coisa que eu quero trazer é o seguinte, é a gente dar uma percebida, a gente conseguir ter a percepção de onde e quando nós todos estamos. Tá? Só a Rita voltar. Porque a grande primeira pergunta que nós todos fizemos foi: por que estamos aqui? De onde viemos? Para onde vamos? O que são essas coisinhas que ficam brilhando no céu da noite? O que é essa bola que todo dia ilumina e depois a outra que ilumina a noite? Mas onde nós estamos primeiro? E quando estamos? Que momento é esse em que nós estamos agora vivendo? Pode ir. Então, começando com o Espiritismo, o que o Espiritismo traz para a gente? Que nós reconhecemos, pelo menos, o mundo dos espíritos como uma outra realidade de existência. É um outro, aspas, mundo. Então, para início de conversa, segundo a filosofia espírita, pelo menos existem dois mundos, duas realidades, duas dimensões de existência. Essas palavras elas podem serem alternadas, as pessoas falam, usam várias dessas palavras para dizer essa coisa. Por isso coloquei entre aspas ali, mundo, tá? Mundo entre aspas. E os espíritos, segundo a nossa filosofia, eles continuam progredindo por meio de reencarnação, por meio da reencarnação, de mundos inferiores para mundos superiores. Então, essa é a informação mais importante que nós recebemos, né, que nós conseguimos
saber dos espíritos, até porque na época de Kardec não se tinha nenhuma ideia sobre isso. As almas dos espíritos reencarnam em vários mundos, alguns com mais sofrimento, outros mais felizes. E há mundos fora da Terra, considerados menos evoluídos e também mais evoluídos. Eu não vou aprofundar na questão da evolução, ok? Dos mundos, dos espíritos, não é nossa ideia. Mas é importante a gente pensar a questão das outras existências de uma forma, já começar a imaginar de uma forma mais ampla, além do nosso planeta, que é o que os espíritos contam para a gente. O nosso planeta, segundo eles, vai evoluir para estágios melhores, mais felizes, portanto, conforme a nossa espécie, conforme nós, seres humanos, formos avançando intelectual e moralmente, ou eticamente. Então, do ponto de vista espírita, até por causa da época, a astronomia estava engatinhando ainda, era necessário muito equipamento para a gente conseguir entender melhor, né, o céu. Só que o tempo passou e a gente conseguiu descobrir, a gente conseguiu constatar muito mais coisas. Então, na parte espírita, com relação a outros mundos, outros planetas, galáxias, etc., na época de Kardec, a quantidade de informação era muito pequena. Então, havia muito mais suposições, hipóteses, chutes, do que informação concreta. Só que o tempo passou, mais de 150 anos, e essa foi uma das áreas em que nós, enquanto civilização humana, avançamos muito mesmo. E, assim como o próprio Kardec disse que o Espiritismo ele vai acompanhar o avanço da civilização humana em todos os campos, então, trago aqui para vocês um pouco disso em relação à tal grandiosidade cósmica que é o nosso tema. Vitinha, por favor, continua. Bom, vamos começar da nossa pérola azul, a nossa casa. Acredito que o pessoal que já frequenta há algum tempo, que já assiste nossas palestras, já perceberam que nas palestras, nas discussões que eu falo sobre o nosso planeta, eu sempre chamo de nossa casa, porque realmente é a nossa casa, vocês vão ver isso um pouco melhor hoje, talvez. E nossa casa ela tem pelo menos 1 trilhão de formas de vida diferentes. Isso é uma estimativa, nós não sabemos. Nós não identificamos ainda se esse número for real, se não for mais. A gente não conseguiu ainda nem catalogar nem 0,5% de tudo isso aqui. Então, com tudo que a gente já sabe, com todas as espécies, com tudo que a gente já conseguiu identificar de vida, ainda é quase nada. Por isso a importância da gente, já vou começar agora falando, da gente proteger a nossa casa. Porque talvez a gente coloque em risco uma espécie, seja animal, seja vegetal, em extinção, provocada por nós, e quem sabe aquela planta ou aquele animal pudesse resolver uma grande questão, pudesse salvar vidas, pudesse ser a fonte da cura de alguma doença. Tá? Nós dependemos intrinsecamente da nossa casa, em tudo, completamente tudo, inclusive para nós respirarmos. Quando a gente sai da nossa casa, a gente sufoca e morre. Então, só para a gente ficar de pé, a gente precisa da nossa casa. E mais ou menos temos aí pouco mais de 7 bilhões de seres humanos, na bolinha azul. A primeira pergunta que eu quero que a gente comece a refletir nessa noite. Estamos sozinhos? Será que em todas aquelas estrelas que vocês viram,
na música, na canção, e depois eu vou mostrar um pouco mais aqui para vocês. Será que só nós, nesse planeta, sabemos que tudo isso existe? Mais uma, Rita, por favor. A nossa casa ela só existe por causa dessa bolinha flamejante, o nosso Sol, nossa estrela. Então, o que isso quer dizer? À noite, quando a gente olha para o céu, todos aqueles pontinhos brancos que a gente vê são sóis. Só que eles estão tão distantes, mas tão distantes, que a gente só consegue perceber um pontinho no céu à noite. E o nosso Sol, se existir alguma outra espécie inteligente que esteja olhando para o céu, talvez ela esteja olhando para o nosso Sol também e se perguntando, será que tem alguém ali? Vocês têm uma ideia? Só na nossa galáxia, que eu vou mostrar para vocês que é uma galáxia, tem pelo menos 200 bilhões de estrelas. Então agora a gente começa a perceber, e eu gostaria que vocês acompanhassem, os números. Os números eles começam a ficar muito grandes. Fica até difícil da gente imaginar. É possível imaginar 200 bilhões de sóis na nossa cabeça? É um número muito grande. Muito grande. Pode ir? Agora sim, Rita. Então, nós estamos acostumados a ver o Sol de que forma? Espero que ninguém olhando diretamente para ele. Ok? Não pode, é perigoso. Mas a gente vê em fotos, assiste em filmes, de forma indireta, com proteção nos olhos, a gente consegue percebê-lo em eclipses, né? Quando acontece o eclipse, depois quando termina o eclipse. Só que a gente, por causa da luminosidade, a gente não consegue vê-lo realmente como ele é. Então, nenhum ser humano, até a gente conseguir ter um equipamento para conseguir ver o Sol como ele é, até então, sabia como o Sol realmente funcionava. O que tem ali? O que acontece ali? Então, nós vamos ver um pouco do que acontece ali. Existe um equipamento, existe uma sonda que está posicionada olhando para o Sol já faz alguns anos, mais de 10 anos, para fazer estudos com a nossa estrela. Então, o que essa sonda ela faz? Você começa? Ô, Rita, pode diminuir bastante o som, tá? Não precisa de... Isso, ótimo. Então, essa sonda chama SBO. Ela está lá, pontadinha para o Sol, observando o que está rolando com ele. Muita coisa que acontece no Sol vai causar impacto no nosso planeta. Então, é importante a gente saber o que está rolando lá no Sol. Então, quando a gente pega o Sol, e tira a luminosidade que ofusca a gente consegue ver nossa estrela realmente como ela é. É como se a gente tirasse a máscara do Sol. Até então a gente só vê o Sol mascarado. Assim a gente consegue ver o Sol sem máscara. Eu quero que vocês percebam, ó, o Sol, ele é vivo. Ali é um planetinha passando, tá? O Sol, olha o tamanho do planeta. Aqui são filtros que esse equipamento consegue tirar da nossa estrela. Percebam, a nossa estrela, o nosso Sol, ela é como se fosse uma bola incandescente. Não é o fogo que a gente está acostumado aqui na Terra. Mas imagine que é uma bola de fogo. Fica fácil entender. Só que é gás muito quente. E aí o Sol, a atividade dele produz esses fenômenos, esses jatos. Enquanto ele está produzindo esses jatos, ele está também produzindo o quê? A luz que aqui no nosso planeta a vida depende. Tanto a luz visível quanto, por exemplo, a ultravioleta. E quando a gente vai na praia, a gente queima a pele.
Nós não vemos a ultravioleta, mas ela está lá, chegando na nossa pele. Então, o Sol, gente, ele está fazendo isso aí que vocês estão olhando, esses movimentos, essas erupções, esses anéis que são lindos, a gente vê, há mais ou menos 5 bilhões de anos. Ele já está fazendo isso. Pode parar, já era o que eu queria mostrar do Sol. Volta lá para a apresentação, por favor. E ele vai continuar mais ou menos, mais uns 5 bilhõezinhos fazendo isso. Então, problema de estrela, desculpem, estrela a gente está tranquilo. Luz a gente está de boa. Só que o nosso Sol, ele não é único. O nosso Sol, ele faz parte de uma vizinhança. Ele faz parte de um bairro. Que bairro é esse? Esse bairro é a galáxia. Então aqui vocês estão olhando para uma galáxia, foto de uma galáxia real, ok? Todas as fotos que eu vou mostrar para vocês são fotos de verdade, não são produzidas em computador, imaginárias, não, são todas fotos realmente tiradas do espaço. Tá? Essa galáxia, ela é muito parecida com a nossa. Então eu trouxe ela para vocês verem. Então a nossa, se nós fôssemos um extraterrestre de uma outra galáxia, olhando para a nossa, nós veríamos a Via Láctea assim. Então percebam que ela tem esses bracinhos. Essa não é nossa? Não, essa não é nossa. Esses bracinhos estão girando, como se fosse uma espiral. Então ela vai girando ali no meio, formando uma espiral, sem parar. E o Sol, ele está numa pontinha desse braço. Então, conforme a galáxia gira, o Sol vai girando junto, vai acompanhando a galáxia. Ok? Desde quando nós, seres humanos, existimos, nós basicamente não saímos do lugar ainda em relação à galáxia. Então, nós estamos, todos os seres humanos que existiram no planeta Terra, estão olhando para o mesmo céu desde sempre. E demora muito tempo para a galáxia girar e o Sol mudar de posição e mudar as estrelas. A gente olha para as mesmas estrelas desde sempre. Pode ir. Então, mais ou menos, a gente não sabe, mas a gente estima que mais ou menos existem 2 trilhões de galáxias no nosso universo. A gente estima. Tá? Se nós pudéssemos contar, a proporção é assim, gente, se nós pudéssemos contar todas os grãos de areia de todas as praias do nosso planeta, ainda tem mais galáxias. Então percebam, né? Como é grande. Então aí no meio dessas galáxias, todas essas luzes que vocês estão vendo são estrelas. Então olhem a quantidade de estrelas que tem nessa galáxia. Pode ir. Agora aqui uma coisa interessante. Qual é o tamanho da nossa? Qual o tamanho da nossa? Bom, se nós pudéssemos arrumar uma nave que viajasse à velocidade da luz, então veja, a velocidade da luz é a velocidade mais rápida que existe no universo. Nós demoraríamos de ponta a ponta, se nós saíssemos da ponta da nossa galáxia, cruzássemos ela inteirinha e chegássemos na outra ponta, nós demoraríamos mais ou menos 170 mil anos. Viajando. É grande ou é pequeno, gente? Essa é uma galáxia. Uma. Só uma. Vai, Rita. Essa galáxia é a nossa irmã. É a galáxia mais próxima da nossa. Ok? Ela se chama Andrômeda. Acredito que você já deve ter ouvido falar nela, ou até já reconhece até essa foto. De vez em quando passa por aí, mas essa é a nossa galáxia irmã. Tá? E ela é 2 vezes maior que a nossa. Mas ela está pertinho da gente. Ela está a 5 bilhões de anos-luz da gente.
Então, se a gente pegasse uma nave, viajasse à velocidade da luz, nós demoraríamos 5 milhões de anos para chegar até ela. 2 milhões. Oi? 2 milhões. 2 milhões e meio. 2 milhões e meio. Vai, Rita. Então, ó, eu saí da nossa galáxia, estávamos no nosso planeta, fomos para a nossa estrela, estamos na nossa galáxia, agora a gente está olhando outras galáxias. Aquela primeira que eu mostrei é a nossa vizinha. Essa aqui ela está um pouco mais longe, mas ela tem uma forma diferente. Vocês repararam que ela é diferente? Ela é meio sem forma, meio desorganizada, meio bagunçada. Então, as galáxias têm várias formas. Dependendo de como elas foram existindo, aconteceram coisas e mudaram de forma. Essa aí, ela está a 12 milhões de anos-luz da gente. Agora, uma pergunta para vocês. Se eu falei o seguinte, que se eu viajasse numa nave, viajando a velocidade da luz, essa aqui nós demoraríamos 12 milhões para chegar, não é isso? 12 milhões de anos? Então, essa imagem... Então, agora eu vou fazer o contrário. Essa imagem aí, não é tudo luz? São luzes das estrelas, não são? Essas luzes estão chegando aqui para a gente. Então, essa foto, de quando que é, gente? De 12 milhões de anos atrás. Então, essa luz que saiu há 12 milhões de anos atrás, de lá, chegou agora. Então, nós estamos vendo 12 milhões de anos atrás dessa galáxia. Talvez ela não esteja nem mais assim, hoje. Já mudou. Já colidiu com outra. A gente não sabe. Então, toda vez que a gente olha para o espaço, toda vez que a gente olha à noite, a gente sempre está vendo o passado. O céu é um livro aberto de história do universo. Vai lá, Rita. Essa é uma outra galáxia bem legal, bem diferentona. Tanto que é o nome dela, Guarda-Chuva. O nome dela é Guarda-Chuva. É uma guarda-chuva, por causa daquela formação ali de estrelas parecendo um guarda-chuva. Não dá para ver, só não dá, né? Não. Essa galáxia ela está um pouco mais distante, ela está a 50 milhões de anos da gente. Isso, 50 milhões de anos. Tá? Então, essa imagem que nós acabamos de ver é de 50 milhões de anos atrás. A luz chegou agora. Vai lá, Rita. Essa aqui é diferente. Eu quero que alguém chute ou tente imaginar. Vocês estão vendo que tem uma estrela bem forte no cantinho aqui embaixo? Essa estrela bem forte é Rigel, da constelação de Órion. Só que ela está iluminando um vapor lá, uma coisa estranha ali. Parece um rosto, não parece um rosto? Parece um rosto, parece? Então, aquela poeira ali, aquele gás, é uma nebulosa que a gente chama. Só que essa nebulosa vai ter um nome bacana. O que parece essa nebulosa? Não, a nebulosa lá, ó, no lado esquerdo, não parece um rosto? Parece um rosto. De quem seria aquele rosto? Aqui, esse aqui, né? Isso. Aqui, ó, o nariz, nariz. ó. Nariz, a boca. Isso. A Carla acertou em cheio. Essa nebulosa chama nebulosa cabeça de bruxa. Opa! Ok? Legal, né? Então percebam, ó, como que a nossa imaginação... Essa tá pertinho, né? Essa tá pertinho. Essa tá só 800 anos-luz. É tipo aqui, uma esquina. E anos-luz é uma coisa que já não é hoje, não é um ano, né? É aqui na esquina essa aqui. Tá? Vai, Rita. E aí, o Kardec, ele faz essa pergunta. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Pergunta 55, Livro dos Espíritos. Sim. Os Espíritos dizem, olha que interessante, sim. E o homem terreno está bem longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Há, entretanto, homens que se julgam espíritos fortes e imaginam que só este pequeno globo tem o privilégio de ser habitado por seres racionais.
orgulho e vaidade, creem que Deus criou o universo somente para eles. Interessante a gente pensar isso aqui, nessa pergunta e nessa resposta, que tem uma pegadinha. Todos os globos habitados por seres assim, físicos, não exatamente, tá? A gente sabe que não dá. Porque a gente olha para Marte não tem ninguém, olha para a Lua não tem ninguém, ok? Mas, será que eles estão levando em consideração espíritos desencarnados? Será que é possível que espíritos desencarnados ocupem também esses planetas, esses globos, mesmo que não sejam possíveis, mesmo que vida orgânica nesses locais? Talvez, é uma pergunta. Mas aqui me chama mais atenção é aquele trecho que eu deixei em negrito para vocês. Este pequeno globo, imaginam que só esse pequeno globo tem o privilégio de ser habitado por seres racionais. Então, em 1857, para dizer mais exato, os espíritos já estavam dizendo para a gente que nós não estávamos sozinhos no universo. Infelizmente, não encontramos ainda os nossos amigos, mas estamos procurando. Vai, Rita. A próxima pergunta é 172. Nossas diferentes existências corpóreas se passam todas na Terra? Ou seja, o nosso espírito, nossa alma, até evoluir o máximo, só vai ficar aqui na Terra? Não, mas nos diferentes mundos. As deste globo não são as primeiras, nem as últimas, mas as mais materiais e distanciadas da perfeição. Tá? Aqui os espíritos já estão dando outra dica, dizendo que o nosso globo tem vida, a gente vai reencarnar várias vezes, mas existem outros globos, outros mundos muito mais avançados do que a gente. E que talvez a gente vá para lá. Ok? Então, pluralidade dos mundos, ok? Mais uma vez, os espíritos dizendo, ó, tem gente lá, inteligente lá fora. Rita, por favor. A 176, o Kardec pergunta, os espíritos, depois de se haverem encarnado em outros mundos, podem encarnar-se neste, sem jamais terem passado por aqui? Sim, como vós, como vocês, já fizeram em outros globos. Todos os mundos são solidários. O que não se faz num, pode se fazer em outro. Então aqui, outra dica dos espíritos é que vários espíritos que estão encarnando na Terra já encarnaram em outro mundo, já encarnaram em outro planeta. E agora, nesse momento, estão aqui, se ajustando provavelmente. E que nós vamos para outros. Então, percebam, nós encarnamos aqui, vamos encarnar em outros, melhores. E os de outros mundos, espíritos de outros mundos, que encarnarem em outros, estão agora no planeta Terra. Então, percebam essa comunicação entre mundos no plano espiritual, que a gente tem muito pouca informação, viu, gente? Em relação a isso aqui. Como que acontece isso? Como que um espírito vem de um planeta para outro? Alguém traz? Ele vem sozinho? Ele é atraído energeticamente? Não sabemos. A gente não tem ideia. Talvez seria interessante a gente fazer esse tipo de perguntar. Não sei se os espíritos vão saber responder. Os espíritos que se conversam com a gente, que conversam com a gente, aliás. Mas é uma pergunta que... Rita. 188. Os espíritos puros habitam mundos especiais ou encontram-se no espaço universal sem estar ligados especialmente a um globo? Os espíritos puros, lembram, são os espíritos mais evoluídos, aqueles que não precisam mais reencarnar fisicamente. Segundo a resposta, eles habitam determinados mundos, mas não estão confinados a eles, como os homens que estão à Terra. Eles podem, melhor que os outros, estar em toda parte. Interessante isso aqui, a gente pensar nesse nível evolutivo dos espíritos, essa capacidade total de liberdade, até física, até espacial, de poder simplesmente, vou dar um rolê ali na Terra, para ver como é que tá,
e aparentemente eles têm essa capacidade. Nós, infelizmente, não conseguimos, estamos quase chegando no planeta mais próximo, mas ainda não, falta muito ainda. Obrigado, Rita. Próxima. Professor Mabel. Professor Mabel. Agora é o seguinte, nós brilhamos e nós apagamos. Assim como nossos corpos físicos, nós nascemos, vivemos e desencarnamos e depois reencarnamos, o universo parece que segue esse mesmo ciclo. Não, Rita, por favor. O que acontece? E quando tudo começou? Quando tudo surgiu? Há mais ou menos 13,7 bilhões de anos atrás. Só que pensem, é muito difícil, como eu já disse, a gente pensar esse número. A gente imaginar, conceber esse número. É muito distante, é muito longe. Quanto que a gente consegue chegar no passado? 50 anos conseguimos chegar? Conseguimos. Muitos de nós já vivemos 50. Será que conseguimos pensar 80 anos? Nossos avós? 200 anos? Talvez. E 500 anos? Você percebe que começa a ficar difícil? A gente imaginar, há 500 anos atrás, a gente existindo, vivendo, pensa em bilhões e bilhões de anos. Então teve um cientista chamado Carl Sagan que falou o seguinte, vou facilitar para as pessoas compreenderem o que é esse tempo todo de 13 bilhões. Então o que ele fez? Ele fez um calendário, ele pegou o seguinte, o tempo todo do universo e colocou dentro de um ano humano. Dentro de um ano. Certo? Então ele criou o calendário cósmico. O que ele fez? As coisas importantes que foram surgindo no universo, ele foi encaixando pelo tempo nos meses do ano. Então, se a gente imaginasse que o universo foi criado em um ano, o que aconteceu? Quando surgiu cada coisa? Então, lá no 1º de janeiro é o Big Bang, é o começo do universo. Aí, passaram-se vários dias, vários dias, em fevereiro começam a aparecer as primeiras estrelas, como o Sol. Olha quanto tempo demorou. Lá em março, começa a aparecer as primeiras galáxias. E passa o tempo. Só em agosto, o nosso Sol e o nosso planeta surgem. Só em agosto. Em setembro, os planetas começam a completamente se formarem, a terminarem a sua formação. E passa. Quando começa a aparecer, gente, as primeiras formas de vida? Em novembro. Primeiras formas de vida. E aí as espécies vão surgindo. Que dia que vocês chutam que o ser humano, nesse calendário aqui, ele vai aparecer? Hoje de manhã. Hoje de manhã. É isso mesmo. Segundo o calendário, o cálculo seria 31 de dezembro, 11 horas, 59 minutos e 40 segundos. Esse é o momento que o ser humano surge no nosso planeta. Então, a gente falou sobre onde estamos. Agora eu passei para vocês em que momento nós estamos. Nós estamos nesse momento aqui, lá no final do ano, 31 de dezembro. Quase batendo meia-noite. Percebam, tudo isso precisou acontecer para a gente existir. Tudo isso. Vai, Rita, por favor. Pergunta 115. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes.
isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade e para aproximá-los de si. Passando pelas provas que Deus lhe impõe, os espíritos adquirem aquele conhecimento. Olha que interessante. Da mesma forma que o universo começa muito pequenininho, muito microscópico, os espíritos também surgem pequenininhos, simples, ignorantes. A pergunta que eu sempre faço, e que a gente não tem resposta, é: lá naquele calendário cósmico, os primeiros espíritos, quando nós começamos a aparecer? Tem um comentário do Kardec, que ele fala assim, que as nossas primeiras encarnações, lá as primeironas mesmo, nós não lembramos. É como se fosse a infância do espírito. Será que é esse momento de que eles estão falando? Esse bem comecinho lá no comecinho, a sementinha do nosso espírito? Mas quando começa isso, né? Quando que os nossos espíritos começaram? Nesse tempo todo que já passou, ali que eu falei do calendário cósmico. Vai, Rita. Nós não sabemos, ok? Só que tudo que nasce, tudo que surge, acaba. Pelo menos no mundo material. Essas são 4 fotos de 4 estrelas, gente, que morreram. O nosso Sol, ele vai parecer com isso aí quando ele morrer. Então, a estrela, o que acontece? Ela entra em colapso, a parte de fora dela vai se desprendendo e forma essa nebulosa, essa espuma que a gente vê, e aí ela vai expandindo e se dissipando. Tá? Isso aí, ó, 4 imagens de 4 estrelas mortas. Elas morreram. Só que o importante, eu quero que vocês percebam. Não tem ali aquele brilhinho? Ali é resíduo. É tudo resíduo esses brilhinhos aí que vocês estão vendo, tá vendo? Aonde? Tudo. Todos esses brilhinhos aí é resíduo. É resíduo da estrela. É o fragmento da estrela morta. Guarda isso na memória. Depois eu vou chamar esse resíduo para nossa cabeça. Vai, Rita. Essa é uma outra estrela morta. Uma outra estrela que sucumbiu. Só que essa estrela é tão grande, mas tão grande, que ela não implode para dentro. Ela explode. Uma supernova, ela é mais brilhante, gente, do que 20 galáxias inteiras. Então, quando a gente vê um brilho muito intenso, os astrônomos veem um brilho muito intenso em um lugar, a gente saca que é uma supernova. É uma estrela explodindo. Uma única estrela explodindo. Tá? Ela está numa outra galáxia próxima à nossa, a Grande Nuvem de Magalhães, a 160 mil anos-luz de distância. Vai, Rita, por favor. Temos mais uma. Essa nebulosa de caranguejo. Não parece um caranguejo? Lembra, gente? Mais ou menos, né? Não é muito, não. Bom, o primeiro que viu achou que era um caranguejo, então ele deu o nome. Essa é uma outra estrela que também explodiu. Agora percebam, cada estrela, ela e é um espetáculo, na verdade. Até uma estrela acabando é um espetáculo para a gente, né? Essa está bem pertinho, 6 mil anos, lá na constelação de Touro. Eita, por favor. Então, as estrelas que são corpos absurdos, como o nosso Sol, elas também acabam. E aí, isso traz a nossa reflexão à lei de destruição. Porque isso que eu estou mostrando para vocês, gente, ninguém provocou. Ninguém de fora provocou. Isso faz parte da natureza do universo. Faz parte da natureza das estrelas acontecerem isso. E aí faz sentido essa pergunta e essa resposta. Quando a gente olha para a estrela, ali a supernova explodindo, a destruição é uma lei da natureza? Resposta.
É necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque isso, aqui chamais destruição, não é mais que transformação, cujo objetivo é a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Ou seja, quando eu vejo tudo isso que eu mostrei para vocês, essas estrelas que acabam, faz sentido a lei de destruição. Não é mal aquilo, não é ruim, aquilo faz parte da existência, faz parte do universo. E a nossa morte também faz parte do universo. Porque se as estrelas morrem, quem somos nós? Pode ir? 729. Se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, por que a natureza os cerca de meios de preservação e conservação? Para evitar a destruição antes do tempo necessário. Então, tudo bem. Destruição faz parte? Legal, faz parte. Mas no ritmo que deve seguir naturalmente. Toda destruição antecipada entrava o desenvolvimento do princípio inteligente. Princípio inteligente. Ele está falando aqui do espírito. Destruição acelerada atrapalha a evolução do espírito. Por isso, Deus deu a cada ser a necessidade de viver e se reproduzir. Então, quer dizer, a estrela, enquanto ela está viva, ela está tentando se manter existente. No momento que ela não pode mais, ela acaba. E faz aquele show de luzes para a gente. Pode ir, Rita? Pode pular. Pode pular. Tá. Agora esse quadro esquisito. Nossa. Meu Deus, o que é isso? O que o Cavuro trouxe pra gente? Quem conhece, quem lembra do ensino médio, Eu lembro. é a tabela de elementos. Oxigênio, hidrogênio, ouro, lá. Não é isso? Tá. Por que estão esses desenhinhos pintados aí em cada quadrinho? Esses desenhinhos estão dizendo pra gente o seguinte, gente. Cada elemento desse, ele só existe no nosso... Daquele tipo ali que está no desenho, morreu. Então, quando a estrela morreu, a explosão fez com que surgisse aquele elemento químico. Lembra quando eu mostrei para vocês a nuvem expandindo? Essa nuvem e aquela poeira são esses elementos aqui, ó. São os restos da estrela que viajam no universo. Em um determinado ponto, eles se aglutinam e formam outra estrela. E formam outro planeta. Então, esses elementos só existem no nosso planeta porque estrelas, nos bilhões e bilhões de anos, morreram, produziram esses elementos e a Terra, na sua formação, aglutinou e está aqui dentro. Então, o que eu quero dizer com isso, gente? Os nossos corpos são feitos desses elementos. Está lá oxigênio, hidrogênio, então vamos lá, hidrogênio, carbono. O que isso significa? Nós somos pó de estrela. Sem as estrelas nós não teríamos como existir. Mas nós existimos porque no nosso sangue, no nosso corpo, nós temos as estrelas dentro de nós. Então, na verdade, elas não morreram. Elas só estão dentro da gente agora. Vai lá, Rita. E nós precisamos, para a gente concluir, nós precisamos cuidar da nossa casa. E nós precisamos procurar por outras casas. Sabe por quê, gente? De tudo isso que vocês viram, o planeta Terra, ele começa a ficar pequeno, não fica? Ele não ficou pequenininho agora? De tudo isso que vocês viram? De tantas estrelas, tantas galáxias, tanta coisa grande, tanta coisa distante, o nosso planeta, ele fica pequeno. Muito pequeno. E ele é frágil. Ele é muito frágil. Vai, Rita. E aí a última pergunta que eu trouxe para vocês, 705. Por que a Terra nem sempre produz bastante
para fornecer o necessário ao homem. Então eu vejo que alguns têm muito, outros não têm nada, nem água. Muitos, como nós, esbanjamos água. E outros que não têm água nem para beber. Só que os espíritos respondem o seguinte, é que o homem a negligencia o planeta. Opa, volta. Ainda não. O ingrato é o ingrato. E, no entanto, ela é uma excelente mãe. Isso eu grifo toda vez. Ela é uma excelente mãe. Frequentemente, ele ainda acusa a natureza, o homem, né, o ser humano, pelas consequências da sua imperícia ou da sua imprevidência. Então, nós cuidamos mal da nossa casa e ainda jogamos a culpa nela. A terra produziria sempre o necessário se o homem soubesse contentar-se. Se ela não supre a todas as necessidades, é porque o homem emprega no supérfluo o que se destina ao necessário. Na verdade, eu digo que não é a natureza a imprevidente, ou seja, aquela que não dá. É o homem que não sabe regular-se. Então, pode ir, Rita. Próximo. De todas essas estrelas que a gente viu, de todas essas galáxias, de tudo isso, o que eu repeti aqui com vocês? Mas ainda nós não encontramos outros seres para a gente trocar ideia. Nós ainda não encontramos outro planeta que possa suportar a vida. Ou seja, de todas essas estrelas, de tudo isso que a gente viu, ainda a nossa casa é a mais importante. Ainda a nossa casa é a mais importante. Porque ela é muito frágil. E só para vocês terem uma ideia, vai mais uma, Rita. Olhando lá para o céu, a gente já descobriu mais de 4.900 planetas fora do sistema solar. A gente já conseguiu. Desses 4.000, a gente acha que 21 deve ser parecido com a Terra. De 21, parecido com a Terra. Só que mesmo assim eles estão muito distantes, muito longe da gente. A gente não consegue chegar lá muito rápido. Então a gente precisa fazer o quê? Tomar conta da nossa casa. Rita? Agora aí, do último vídeo, tá? Por favor. O 3. Para a gente encerrar. Fico muda com esse assunto. Fico muda. É muita coisa para pensar, né? Aí eu pergunto para vocês, quando alguém chegar e falar assim, você sabe com quem está falando? O que vocês vão responder para essa pessoa? Essa é uma frase que ela fala numa palestra dele que eu achei sensacional, que ele dá essa reflexão aqui que a gente está trazendo. Depois de tudo isso, será que você é tão importante assim? Você é uma coisinha que mora num planetinha, que mora... Não é isso que ele vai falando? Ele vai falando assim, Você mora num planetinha que... Genial. É muito genial mesmo. Não deu, Rita? Tá indo? Não sabe onde foi parar? Acho que ele pegou uma nave, Rita, a velocidade da luz e zarpou. Enquanto ela procura ali, posso fazer já uma pergunta? Claro, vamos lá. Tá. Eu acho que as pessoas estão me ouvindo, que eu estou no mesmo microfone. Será que exatamente por conta dessa questão das distâncias, né, milhões de anos-luz, bilhões de anos-luz, será que não é exatamente por causa disso que nós não encontramos vida semelhante à nossa? Porque tem outras formas de vida, outros tipos de vida. Com a nossa forma de vida, a gente não encontrou ainda. Mas será que não é justamente por causa dessas distâncias? Como é que a gente vai saber? Se está 16 bilhões de distância, não sei quantos bilhões de distância, como a gente vai conseguir descobrir isso? Não temos como voar até lá, ou se teletransportar, ou coisa parecida. Então, será que não é por causa disso? Sim. O nosso problema são as distâncias. E o nosso segundo problema é que a gente não tem equipamento para vencer essas distâncias. Então,
Só para vocês terem uma ideia, engatando aqui, respondendo já a Sandra, a nossa nave, a nossa sonda, nosso equipamento humano, que está mais distante hoje, ele foi lançado na década de 1960. A que está mais distante, ela acabou de passar Plutão, que é um planeta não. Ela acabou de passar. Nós estamos em 2022. Mas, teoricamente, os de lá também não conseguem chegar aqui. Né? Então, existe um grupo de astrônomos, de pesquisadores, que entende assim, que vai ser muito difícil da gente fazer um contato, porque da mesma forma que para a gente é difícil e é longe, para eles também, eles, elas, né? Sim. O que quer que sejam, seja também extremamente difícil de conseguir chegar. Existem algumas teorias de como contornar isso, mas a gente não consegue reproduzir, não consegue fazer. Mas aí o que a Carla falou, né? Pode ser difícil para eles, depende. Senão nós não teríamos também tantos aí relatos, não sei se são reais, mas de visualização de OVNIs, sei lá, de aparições. Sim. Então significa que de alguma forma, não sei de que forma, não sei se de acordo com os né, meta-universo, universos paralelos, sei lá o quê, multiverso, de alguma forma eles conseguiram se apresentar. E a gente que não descobriu isso ainda. Como fazer essa... Não sei. Sim. Não sei, estou viajando. É que assim, sim, a gente tem muito relato de vários lugares. O problema é a prova. É muito difícil a prova desses relatos. Por isso que a gente ainda hoje, né, é consenso que nós não temos prova de vida inteligente a não ser a nossa. Pelo questionamento aos relatos, aos testemunhos, mesmo as imagens gravadas. Imaginem, se há tempos atrás já era muito fácil produzir fraude de nave, de disco voador, hoje então é absurdo. É absurdo. Hoje não prova documental, visual, hoje, por incrível que pareça, gente, é mais difícil da gente ter, por causa da facilidade de se produzir coisas fakes, né? Se produzir coisas falsas. Então dificultou, é engraçado, essa parte da tecnologia dificultou ainda mais a gente conseguir fazer esse tipo de exploração, né? Mas até pouco tempo atrás, tem uma coisa legal. Até pouco tempo atrás, viu, Sandra? Estou já ouvindo. A maior parte dos cientistas e pesquisadores, a maior parte era muito cética com relação a outras formas de vida ou vida em outro lugar. Só que a gente está cada vez mais pesquisando, mesmo os corpos celestes aqui do Sistema Solar, cada vez mais eles já estão mudando de opinião. Então, hoje existe uma grande parte desses pesquisadores que entendem que a vida parece ser mais comum do que a gente imaginava. Aí vocês falam, mas o nosso tipo de vida, eles não podem ter um outro tipo de vida? Sim, podem, só que a gente precisa de um parâmetro. O único parâmetro que a gente tem qual que é? Somos nós. E o nosso parâmetro está aqui, vivo, existindo e explorando o universo. Então, quer dizer, a gente está tentando buscar esse tipo de vida, que é o que a gente consegue ter referência. Agora, se quem sabe um dia outras formas de vida aparecerem e se apresentarem, aí vai revolucionar todos os conceitos com relação à vida, né? Eu estava pensando... Pode falar. Que poderia ter vida com um tipo de matéria diferente, né? Mas, por exemplo, a gente também consegue ter espírito, é um tipo de matéria diferente, para provar que A Beth está falando que só estou repetindo a pergunta para o pessoal ouvir, que pode ser um tipo de matéria diferente, como é o perispírito, por exemplo. Né? Mas o problema todo é a prova. Isso. O perispírito a gente consegue provar. Exatamente. Porque a questão é, legal, poderia ser uma hipótese. O problema é, nenhum equipamento nosso hoje consegue captar. Nem o perispírito. Nem o perispírito, não, o perispírito que eu tô falando. O perispírito. Nós não conseguimos captar. Quem capta perispírito são só os médiuns, que sentem, enxergam, só os médiuns. Né? Então, se existem esses seres,
eles podem estar aqui invisíveis. E a gente não está percebendo, não nota, né? Mas volta aquela questão. Consegue provar. A gente não consegue se comunicar com eles. Então, até agora, não existe. Não tem. Fala, viu? Você que se quer fazer a pergunta? Acho que a Rita conseguiu, é isso, Rita? Conseguiu? O Silas. Ah, tá. Ô, Silas, aguenta? Só um pouquinho, Rapidinho. deixa passar. Só passar o vídeo, aí a gente pergunta. Tem duas perguntas também do Zoom aqui, o Tá. João e a Cintia. Aí pode ser alto, tá, Rita? O áudio pode ser alto. É só música. Ah, beleza. Dá o play. Play. Aí. Aqui é um resumo do que nós vimos hoje. Em alguns minutos. Visualmente. Última coisa que eu queria falar para vocês. Percebam, tudo no universo é de... Nada para. Não existe estacionamento. Não existe nada parado. Tudo vai. Tudo tem movimento. Percebam, o universo é assim. É tudo movimento. Isso é um ensinamento para a gente. Né? Por isso que a gente precisa evoluir. Precisa seguir. Estacionar não é natural. Fala, Silas. Estou pensando, quando de vez em quando acontece os saltos. Quase tudo que a gente tem de tecnologia é de uns 100 e poucos anos para cá. Digamos, milhões de anos. Então, essa comunicação e essa viagem, o que talvez falte, as distâncias não são tão grandes. O que falta ou é o veículo mais rápido ou lá atrás que a gente não conhece ainda. Sim. E como de 150 anos para cá, evoluiu tanto na área da ciência, eu acho que não demora muito. E com tudo que a gente tem agora, a gente descobrir formas de comunicação ou de viagem. Talvez a gente precisa viajar mais, né? E não os voos, né? A gente precisa ver como a gente sente. Até há pouco tempo atrás, a gente conseguia ter uma reunião dessa. Agora, eu posso estar aqui, eu posso estar em casa, com equipamentos fixos. Sim. E provavelmente não foi aluno, não tinha nada disso. Era mais, talvez fosse menos potência que esse celular que está ali. Sim, sim. Então, eu acho que cientificamente a gente vai ter mais um salto. A gente está tendo salto, a gente percebe. Sim. Pela nossa paciência, a gente não percebe que a gente está indo rápido. Sim. Quase percebe. Tá. Para quem não ouviu o Silas perguntando, ele comentou que, mesmo com tudo que a gente já conhece, já descobriu, faz pouco tempo que a gente conseguiu decifrar tudo isso. 150 anos, 200 anos, 100 anos, é mais ou menos esse espaço de tempo. E aí o Silas comentou, o que será que a gente vai conseguir fazer, por exemplo, nos próximos 200 anos? Como, assim, uma vez que a tecnologia ela vai cada vez mais rápido, num tempo determinado, e que talvez a gente só precise, né, Silas, de uma comunicação, um tipo de comunicação mais rápida, um tipo de
máquina, né, de nave mais rápida. Tipo de atalho. Então, a gente está buscando, viu, Silas? Esses atalhos. A gente está buscando esses atalhos. Uma ideia, tá? Só para vocês terem, né, o que nós estamos... Tá, a gente tem isso aqui. A gente vai fazer o que com isso aqui que a gente tem, né? É o que temos na mão. Então, o primeiro passo que a gente quer fazer é a gente conseguir, pelo menos, morar num outro planeta. Que isso a gente não conseguiu ainda. Há décadas, a gente está morando no espaço, na estação espacial, e aprendendo o que é morar num lugar sem gravidade, o que é morar num lugar confinado, dias e dias, anos, para a gente conseguir dar o próximo passo, que é para Marte, que é o planeta mais próximo da gente e que é possível da gente pisar nele. Então, e essa ideia, gente, é para os próximos 50 anos. Então, a ideia das agências espaciais que estão nesse consórcio é a gente chegar em Marte em 2040, entre 40 e 45. Então, percebam que mesmo a gente empenhado, né, nessa busca, nessa exploração, demora tempo, infelizmente. É comum os pesquisadores nessa área sempre falar o seguinte: os pesquisadores nessa área, eles exercitam a humildade. Porque nenhum projeto, o resultado normalmente chega no tempo da vida do pesquisador. Por exemplo, em fevereiro, final de janeiro e agora em fevereiro, foi lançado o telescópio mais moderno. Eles estão montando ele, organizando ele para ele começar a tirar as fotos. Ele vai ser muito melhor do que o Hubble. Todas as fotos que eu mostrei para vocês, a maior parte é do Hubble, o telescópio Hubble. Esse telescópio novo ele vai ser muito mais potente. Ele demorou 12 anos para ser produzido. Então percebam como demora. Porque mesmo o trabalho, Silas, né, das pessoas fazendo, leva um tempo que a maioria das pessoas desiste, não continua, né? Então, imagine a gente ir para outros lugares. Então, é bem complicado mesmo, né? Por causa disso, realmente a distância e o tempo, eles nos seguram, nos prendem. Mas a gente está buscando essas formas da gente conseguir encurtar, pegar atalhos, desenvolver algum tipo de tecnologia que a gente meio que dê um balão ali nas leis da física, né? Mas até agora a gente não conseguiu. Perguntas do? A Cíntia e depois o João, já estão aqui na nossa tela. Pode falar, Cíntia. Pode falar, Cíntia. Primeiro eu ia falar que a Beth, acho que falou a mesma coisa que eu, é a composição química e física. Seria invisível e imperceptível aos nossos sentidos, né? Enquanto à distância. Mas aí, já que ela já falou sobre isso, então eu queria te perguntar dos multiversos, né? Porque como fala ali de destruição, que a lei da destruição é uma lei natural, que precisa ser destruído. É complicado você imaginar o universo sendo criado, mesmo que seja 13 bilhões e 800 milhões de anos, de repente é um renascimento, talvez, do universo. Eu não consigo, eu tenho esse limite de tempo, né, de fim e começo, é muito humano mesmo, mas esse universo que começou e que existem outros universos? Boa pergunta. Então, a questão dos multiversos, como você citou, Cíntia, alguns teóricos, tá, de física e astrofísica propuseram isso. O problema é muito difícil de você conseguir provar isso. É muito difícil você conseguir só testar, pelo menos. Entende? Muito difícil você testar. Porque já é uma dificuldade muito grande a gente conseguir chegar, voltar ao tempo e chegar lá no comecinho do Big Bang. Isso já é muito difícil.
Porque pensem no seguinte, né, que você falou, 13,7 bilhões de anos, talvez seja esse o nosso universo, mas talvez existiu um outro, ou existem outros, né, paralelos ao nosso. Então, em teoria, há essa proposta. Só que é muito difícil de você conseguir testar. Ao menos testar já é muito difícil. São teorias, né? A gente só está teorizando, não tem... Sim. Agora, sim... É um teste, porque eu, por exemplo, pretendo passar os próximos 1000 anos aqui na Terra, porque tem diversas cidades ainda para morar e eu não estou querendo ir para Marte tão logo, entendeu? Cíntia, eu te garanto, tá? Pelo menos uns 5 bilhões de anos para você aproveitar aqui na Terra. Tá bom assim ou não? Tá pouco? Eu quero ir para outro lugar. Se a Terra existisse tempo, para mim tá ótimo. Não, quero morar em distintos países. É feliz. João, pode perguntar, João. Oi, Cavoura. Agora eu vou voltar mais para o lado espiritual. Perfeito. Eu tenho dificuldade quando uso o termo espíritos puros, de acreditar nisso. Eu até acredito que existe o momento da criação, vamos assim chamar, dos espíritos simples e ignorantes. Mas, baseado no que você falou, nesse mapa do Carl Sagan, como que os espíritos conseguiram chegar ao estado de puro, ou pelo menos que nem Jesus, que os espíritas, vamos dizer assim, divaldistas, acham que é o governador da Terra. Como é que eles conseguiram? Por que Kardec foi orientado por espíritos puros? Eu acho que não. Eu acho que foram espíritos que já viveram na Terra. Então, eu tenho essa dificuldade de entender esse termo espírito puro. Legal, boa pergunta. Assim, o que a gente consegue saber do pouco que a gente sabe em relação a espíritos puros e esse nível possível de evolução, fazendo um comparativo, né, que você usou a questão... então, o calendário cósmico que o Sagan propôs, a referência é o ser humano, né? Então, quer dizer, ele encaixa toda a existência como referência ao ser humano. Agora, se você imaginar... O aparecimento do homem. O aparecimento do homem, isso, o ser humano. O ponto de referência é ele volta no tempo. Agora, se você imaginar que, nesse meio tempo, em outras galáxias, ou na nossa própria galáxia, outros planetas foram formados antes da Terra. Bilhões de anos antes. Então, talvez isso deu tempo de outros espíritos nesses planetas, nesses outros mundos, tivessem tido tempo de chegar a esse ponto evolutivo. Assim, é o máximo, tá, Conde? É o máximo que eu consigo associar a questão do tempo que a gente sabe do universo, afinal, é o universo que a gente tem, né? A gente não sabe se o multiverso existe. Então, com esse universo, o que até alguns cientistas comentam que pode ter, sim, outras civilizações mais avançadas do que nós, porque num outro planeta, numa outra estrela, que nasceu antes do nosso Sol, uma espécie se desenvolveu e avançou até esse ponto. Então, dá para a gente supor que seja possível esse avanço espiritual. E como os próprios espíritos dizem que o livre-arbítrio e a vontade do espírito de evoluir é importante nesse processo, se o espírito ele quer ficar estacionado, ele está perdendo tempo, né? Por isso que eu sempre falo, vamos aproveitar muito bem essa vida que nós temos agora, né? Vamos aproveitá-la o máximo que a gente puder, porque é tempo que está passando, né? Embora o espírito seja eterno, a gente está perdendo tempo. Então, em tese, juntando tudo isso, a gente pode imaginar que num outro lugar surgiu antes, espíritos tiveram tempo de fazer encarnações, e aqueles espíritos que foram mais aplicados ou que tiveram melhores chances,
tiveram mais oportunidades, talvez, aproveitaram melhor e avançaram mais rápido. É o máximo que eu consigo, Conde, fazendo essa fusão, né? Foram criados do conhecimento, antes, né? Ou vieram de outros universos, na renovação desses, de repente. Se tiver multiverso, aí... Não, é assim, eu acho que eu consigo entender mais a partir do momento da criação do espírito, foram criados antes, e muito antes, milhões de anos-luz antes, e aí atingiram o estágio evolutivo. Agora, se esses espíritos puros estão se relacionando ou não com a gente aqui na Terra, via, né, uma manifestação, aí é um outro assunto, né? Aí a gente vai discutir aqui nível de comunicação. Não, mas sabe por que eu posso fazer quando eu falo do universo? Porque o tempo que o universo levou para evoluir, para ele evoluir como matéria, também foi longo. Por isso que eu sim acredito que, como ele fala de destruição e renovação, às vezes o nosso universo pode ser a destruição de um outro, a renovação desse, com os espíritos já aprimorados vindo trabalhar nesse universo. Entendeu? É isso que eu acho. Tá? Por isso que eu fiz essa colocação dos e aquele filme Interestelar, que eu acho muito interessante, com os buracos de minhoca, buraco negro, caminho de minhoca e tudo mais. Legal. É um tema que vocês podem, a gente consegue viajar bastante e explorar bastante. Por isso que eu gosto. Bom, gente, vamos já encerrando, né? É um assunto muito interessante, dá para a gente ficar aqui discutindo, conversando, e muito instigante, mas eu acho que o principal, da mensagem que a Cavu trouxe para a gente hoje é o seguinte: primeiro, reconhecer a nossa insignificância perante esse universo, né? Perante o cosmos, e não nos acharmos a última bolacha do pacote, e aí, nesse sentido, né? De reconhecermos, humildemente reconhecermos que a gente faz parte de um processo natural, estamos aqui para aprender, para evoluir, e aí, nessa postura, né, Cavour, não sei se para você depois concluir, nessa postura a gente consegue desenvolver a humildade a ponto de entender, né, de não ferir o outro, de respeitar. Eu acho que trazendo para essas questões, vendo que nós não somos, né, eu não sou aquela, né, a pessoa, nós somos pessoas, estamos inseridas no mundo. Essa humildade que a gente precisa ter para conviver, para aprender, né, porque a gente só aprende quando a gente é humilde para reconhecer que não sabe ainda, né? Isso aí. Então, a pessoa que sabe tudo, ela não aprende nada. E principalmente, eu acho que, resumindo o que você colocou ali para a gente, né? Estacionar não é natural. Estacionar não é a saída, né? Então, a gente está sempre em movimento e a gente tem que continuar. E foi bem interessante essa abordagem que você trouxe para a gente, tá bom? E eu também queria, só para complementar, essa coisa de a gente, que nós viramos estrela, pó de estrela, né? Somos pó de estrela. É poético isso, né? Sim. Isso ficou bem poético. Nosso destino enquanto corpo, a matéria, é virar pó de estrela. Mas nós não temos aquele brilho, né? Das estrelas quando elas morrem. Mas por que será que esse brilho ele pode acompanhar o espírito, né? Sim. Então, o pó de estrela fica na Terra, a matéria, mas esse brilho mesmo, eu acho que poeticamente falando, ele segue com o espírito. Cavour, você quer falar mais alguma coisa para encerrar? Não, obrigado, só agradecer a participação, o interesse, e espero ter aberto a curiosidade de vocês, né, para isso, porque o que a relação de humildade, o Kardec ele lembra a gente de que o progresso intelectual, o conhecimento, ele ajuda a gente na evolução moral. Esse é um exemplo. Quando a gente percebe toda essa grandiosidade cósmica, está aí no tema, o quanto que a gente precisa ser humilde, precisa querer aprender, porque tem muita coisa, né? E a gente saber compartilhar, e saber ser compassivo com as outras pessoas, ser generoso com as outras pessoas. Da mesma forma que eu sou pó de estrela, todo mundo aqui é pó de estrela. Então, reconhecer também a luz, né, que todas as pessoas, todos os espíritos têm, né? É isso. Obrigada.
Gente, foi muito legal. A Ivone fez um comentário aqui que você até veio com a camiseta da NASA. Sim, claro. Vamos deixar registrada a camiseta do Cavur. Muito obrigada, Cavur. Foi uma noite muito agradável aqui de conhecimento. E nós vamos, então, né, nesse momento... Eu também tinha escolhido, viu, e sugiro, vou deixar como sugestão, eu achei um videozinho de 3 minutos no YouTube que chama Os Sons dos Planetas. E aí, no começo, inclusive, ele fala que eles explicam que no universo o som não se propaga, né? Então, como é que você descobre, como é que você capta o som dos planetas? Mas eles fazem uma explicação de como eles captaram aqueles movimentos do planeta, inclusive mostra, todos eles têm um movimento diferente. Eu não gostei do som do planeta da Terra, não, sabe? Mas vou deixar para vocês irem lá pesquisar para ver se vocês concordam comigo, porque é um som bem conturbado do planeta Terra. Não sei, eu acho que isso também tem um pouco a ver, né? Não sei, vamos lá. Vamos agora, em Marte, curiosidade, né? Viu, Sandra? Em Marte, aproveitando o spoiler, em Marte nós temos um robô que tá lá e ele levou equipamento para gravar o som. Então, se vocês procurarem os sons de Marte, a gente tem lá a sonda, o rover, que ele está gravando o som de Marte, da atmosfera de Marte, os ventos. É bem legal também. Ótimo. Gente, então nós vamos agora nos despedindo aqui do pessoal. O pessoal do salão vai dando tchau. Boa noite. Obrigada, Cavur. E fica aí o convite, vamos dar boa noite para os amigos do Facebook. Obrigada pela presença e participação. A gente está publicando os vídeos todos no nosso YouTube. E já fica aí o convite, então, para a semana que vem, para a gente assistir a palestra da Regina. Obrigada a todos, boa noite. Nós vamos continuar aqui a segunda parte, que a gente vai fazer a emissão energética, tá bom? Obrigada. Tchau, gente. Obrigado. Cavur, tchau. parabéns. Obrigado.